Olá! Vamos nesta aula falar sobre um tempo verbal e esse tempo verbal estamos chamando de passado perfeito composto. Mas o que é isso? Vamos ver, pessoal. Vamos ver o que é um passado perfeito composto, tá? Bom, esse tempo verbal nós usamos com a seguinte finalidade, né? Ou com o seguinte objetivo. Usamos para indicar uma ação ou um evento que começou no passado, mas que ele continua até o momento presente. Nossa, mas como é que é isso? Calma, vamos ver, olha lá. Ele é usado para indicar uma ação ou evento que começou no passado, mas que continua até o momento presente. Vamos lá, vamos para um exemplo. Aliás, vamos para dois exemplos, né? Vejam, qual é a diferença entre essas duas frases? Vejam, eu dormi mal ontem. Uma situação, né? Eu dormi mal ontem. Eu tenho dormido mal ultimamente. Nos últimos dias eu tenho dormido mal. O que muda? O que muda dessa informação, dessa frase para essa? Então, a primeira é o que a gente chama de um passado perfeito, né? Eu dormi mal ontem. A pessoa levanta, fala, eu dormi mal essa noite, né? Ou dormi mal ontem. É uma informação pontual, uma informação concluída, é uma informação sobre, né, a situação que a pessoa dormiu mal, mas é uma informação única, concluída ali, é o que a gente chama de passado perfeito. Agora ela é diferente. Veja que nós temos dois verbos, tem verbo ter como verbo auxiliar, é mais usado o verbo ter como verbo auxiliar, nesse caso, pode ser o haver também, mas o haver fica um pouquinho mais formal. Mas usamos o verbo ter como verbo auxiliar e o verbo principal no particípio, tá? Então, eu tenho dormido mal ultimamente. Aqui eu tenho uma ideia de frequência, que foram várias noites, né? Nas últimas semanas, nos últimos meses, eu tenho dormido mal. Então, vejam que existe uma diferença aqui, né, entre essas duas frases, tá bom? Bom, vamos lá. Mais um pouquinho. Quando usar o passado perfeito, tá? Vamos ver. Nós fizemos aqui um desenho, né, uma situação, para tentar explicar essa característica desses dois tempos verbais, né, que é o passado perfeito e um passado perfeito composto, tá? Vejam que nós fizemos uma linha do tempo, né? Uma linha aqui imaginária, né? Linha do tempo. Para cá estão os verbos no passado e aqui estariam, então, ou está o verbo no presente, ou é uma situação presente. Então vejam, aqui é quando eu disse eu dormi mal na noite passada. Bom, uma informação pontual, dormi mal. Agora vejam, eu tenho dormido mal ultimamente, nas últimas semanas. Significa que é algo que começou no passado, tem uma ideia de frequência, não sei quantas vezes, algumas noites, né? E que isso vem até o momento presente. Se vocês observarem, né? Quando a gente fala eu tenho dormido mal, o ter, o que é o ter? O ter está no presente. E o particípio, porque o particípio tem uma característica que ele nos leva para o passado, dá uma ideia de passado ou de ação concluída, né? Então aqui nós temos esse desenho, tá? Para poder exemplificar para vocês então, o passado perfeito e o passado perfeito composto, tá? Bom, exemplos de uso, vejam só. Você tem ido ao cinema ultimamente? Essa é uma pergunta, tá um português, né, formal, bonitinho, né? Você tem ido ao cinema? É muito comum as pessoas falarem, né? Nós falamos no dia a dia, você tem ido no cinema, tá? Mas também tem essa opção, é mais formal e tal, ok? Você tem ido ao cinema ultimamente? Alguém pergunta isso. E alguém responde, não, tenho assistido filmes em casa, por exemplo. Vejam que nós temos aqui o tem ido e o tenho assistido filmes em casa. Então, eu tenho o verbo ter no presente e mais o verbo no particípio, certo?
Quando eu tenho esse tempo verbal do passado perfeito composto, eu tenho então o verbo sempre terminado com o, certo? O verbo no particípio vai sempre terminar então com o. É diferente do verbo lá da voz passiva. Mas a voz passiva é uma outra história. Mas aqui, o que eu tenho então? Você tem ido ao cinema ultimamente? Eu tenho... não, eu tenho assistido filmes em casa. Ultimamente, nos últimos dias, nas últimas semanas, nos últimos meses, tá? É como um passado próximo, assim, um tempo próximo, né? Mas aqui nós vemos claramente que tem uma ideia de frequência, algo que começa no passado, continua até o momento presente, certo? Muito bem, gente. Mais exemplos, mais exemplos. Acompanhem aqui a leitura. Você tem falado com a sua família com frequência? Mais uma pergunta, né? Olá, tem falado com frequência? Sim, tenho conversado com a minha família por videoconferência. Eu tenho conversado, então, o que eu vou pensar? Nos últimos dias, nas últimas semanas, ele tem se encontrado com a família por videoconferência. Tenho conversado com a minha família, tá bem? Verbo ter no presente mais particípio. Legal? Então, a regra de uso é essa, gente. Olha, verbo ter no presente e o verbo principal no particípio. Nós temos uma aula também que fala lá do particípio, características do particípio, tá? Aqui o exemplo. Eu tenho dormido mal ultimamente. Tenho, vejam lá, o tenho está no vermelho, ó que bonitinho, tudo colorido, né? No presente e o dormido, então, no verde, né? O particípio, olha, tudo bacaninha, né? Legal, gente. Bom, vamos ver para finalizar, então, a aula, vamos ver mais um exemplo, tá? Porque é importante também observar, né? Quando está no singular, quando está no plural, vejam só, mais exemplos. Nós temos assistido filmes em casa. Nós temos assistido filmes em casa, tá? Exemplo. Eles têm enviado mensagens todos os dias. Vejam que as duas situações dão uma ideia de frequência, né? Tá? Então, vejam que combinam. Eles têm enviado, nós temos assistido. No tempo verbal aqui do passado perfeito composto, vejam que termina com o verbo no particípio, tá? Tenho mais um exemplo. Elas têm trabalhado muito ultimamente, né? Elas têm trabalhado muito ultimamente. É mais aqui um exemplo, tá? Bom, ficamos por aqui com a aula do passado perfeito composto. Lá no site nós temos muitos exercícios, muitas atividades para entender como é que faz, como é que usa esse tempo verbal, tá bom? Até a próxima aula!